ali na mosca do nosso horário, inclusive certa tolerância. Nosso conteúdo é vasto, nosso tempo limitado. Então, sem mais delongas, vamos logo orar e começar a nossa lição de hoje, que é a segunda metade da lição número 12, que começamos na semana passada, ok? Vamos buscar a presença do nosso Deus, então. Deus querido, muito obrigado por estarmos, ó Deus, com o teu povo, reunidos aqui esta manhã em torno da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu venhas nos cobrir, ó Deus, nos lavar com o sangue do teu Filho, nos purificando de todos os pecados, limpando nossas consciências das obras mortas e transformando mais ainda a nossa vida naquilo que lhe agrada, naquilo que demonstra a pessoa do teu Filho em nós. E isso especialmente através da tua palavra. Fala conosco esta manhã, transforma-nos, dá do teu Espírito, Deus, de tal maneira que possamos realmente sair daqui compungidos, movidos a obedecer aquilo que o Senhor vai nos instruir. É o que oramos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, como eu disse, nós estamos hoje na lição número 12, ok? Vamos então lá para a primeira página dela fazer um rápido, uma rápida lembrança aqui do que nós já vimos. Então, nosso tema é problemas interpessoais, parte 1, porque a parte 13 vai continuar nesse assunto, aprendendo a amar o seu próximo. Esse é o texto inicial. Queria convidar-nos mais uma vez a nós lermos juntos, Mateus 5, 23 e 24, ok? Vamos lá? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Ok? Você tá ligado? Também não sei. Veja aí, por favor. Muito bem, meus irmãos. Esse texto inicial tem como objetivo apontar para a gente a questão de que o nosso relacionamento na vertical, obviamente com o nosso Deus, ele não é separado do nosso relacionamento na horizontal com o nosso próximo, em particular com os nossos irmãos, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu sou muito piedoso, eu adoro a Deus, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não suporto fulano. Alguma coisa não está certa, né? Alguma coisa está fora daquilo que Deus deseja para nós, né? Você está ouvindo? Clicar não? Ok. Tomara que não saia gritando para todo quanto é lado. Vamos aprendendo ainda com esse sistema, né? Você apertou mais de... Tá bom. Ok, virando a página, meus irmãos, só para fazer essa revisão, nós falamos primeiro na página 195, princípios básicos, problemas interpessoais, aprendendo a amar o seu próximo, ok? Isso é só para lembrarmos. E nós vimos, então, o primeiro ponto de vista de Deus e depois aquela nossa esperança em poder obedecer à vontade de Deus. Página 196, perdão, concedendo perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você. Ponto 1, entendendo o perdão de Deus. Ponto 2, respondendo ao perdão de Deus. Ponto 3, revendo princípios sobre perdão. Página 198, recusando-nos a perdoar, ou seja, quando não obedecemos aquilo que estamos vendo na palavra, quais são as consequências disso. Página 199, reconciliação, removendo todos os obstáculos à unidade e à paz. Ponto 1, arrependimento, uma mudança de mente, voltando-se da ênfase em agradar a si mesmo para a ênfase em agradar a Deus, seguida de uma mudança bíblica correspondente. Ponto 2, confissão, concordar com Deus quanto aos pecados que você cometeu contra Ele e outras pessoas, com o compromisso de abandonar esses
pecados. E ponto 3, restituição, reparar ou compensar os danos causados pelo seu pecado. Aí, meus irmãos, aqui logo abaixo nós vamos chegar até o ponto... Ok. Agora sim, irmãos, ponto 4. A importância da reconciliação. Eliminar a inimizade tendo em visto estabelecer ou restaurar um relacionamento de unidade e paz. Então, é óbvio o propósito, irmãos, do nosso estudo semana passada e hoje. É tratar daquelas questões que a gente acha que, inclusive, não tem jeito, né? Não, com fulano não dá, não vem, não tem. Mas, segundo a palavra de Deus, meus irmãos, não é uma questão de possibilidade das circunstâncias, mas de obedecer ou não à vontade do nosso Deus. Ponto A. A reconciliação bíblica pode ter início apenas pela reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Números 5, 5 a 8, por favor. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total. Só um minutinho, Dani. Quando a tecnologia atrapalha, a gente se atrapalha, né? Na verdade, nós estamos no ponto 3, tá? Desculpe, irmãos. A restituição, preparar ou compensar danos causados pelo seu pecado. Então, o que ela está lendo agora é relativo ao ponto A. A restituição bíblica deve ser feita sempre que possível. No caso de adultério, o perdão de Deus está disponível e pode ser concedido por aqueles que sofreram ofensa. Todavia, a restituição não é possível, tá? Então, vamos agora de novo, número 5, de 5 a 8. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Ok. Então veja bem, o ponto aqui, meus irmãos, de maneira nenhuma que a gente está pegando alguma prescrição da lei e tentando aplicar às nossas vidas. Estamos pegando o princípio por trás dela, ok? Você que está fazendo a leitura da Bíblia em um ano inteiro, você vai passar por um monte de coisas que, obviamente, não tem uma aplicação direta ao nosso contexto. Porém, o princípio está lá, ok? O princípio por trás daquela lei, daquela prescrição referente ao Antigo Testamento. Ok? Diante disso, meus irmãos, o que isso aqui está dizendo? Ora, se eu prejudiquei o meu irmão em algo palpável, algo que eu possa, inclusive, restituir, tratar aquilo, eu devo fazer isso, certo? Não é um negócio de, meu irmão, foi mal aí. Eu devo, além de pedir perdão, tentar restituir àquela vida aquilo que eu o prejudiquei. Agora, quando é o caso, seguindo aí, de adultério, obviamente você não tem como restituir isso, mas a Bíblia fala o quê? Lucas 17, 3. Tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mas, porém, como diz ali, a restituição não é possível, certo? A restituição bíblica tem lugar para com aqueles contra quem você pecou. Óbvio, se foi contra José, é contra José, é para José que você vai restituir, né? Só, obviamente, estabelecendo o que nós já sabemos. Lucas 19, 8 e 9. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Quem que está falando aí, meus irmãos? Zaqueu, não é isso? Então ele está colocando o compromisso dele de consertar qualquer coisa que ele tenha prejudicado nos seus dias de ganância, né, e de pecado, certo? Letra C. A paz com o próximo é o alvo da restituição bíblica. E você não deve tentar comprar o relacionamento ou manipular a outra pessoa para que ela responda conforme você deseja. Romanos 12, 9a e 18. O amor deve ser sincero. Façam todo o possível para viver em paz com todos. 18 também? Já foi isso? O 8 segundo? Muito bem. Então, meus irmãos, o resumo aqui desse ponto 3 é que
eu devo não apenas tratar ou pedir perdão de maneira superficial, mas realmente tentar resolver as áreas práticas na qual eu posso ter prejudicado aquela pessoa. Um exemplo muito simples é se por acaso houve uma difamação da pessoa que eu estou pedindo perdão, certo? É claro que a questão da difamação, irmãos, você já bem conhece as ilustrações sobre boato, né? Um boato espalhado, meu amigo, é como folhas num dia de ventania, né? Você pegou todas as folhas do seu quintal, botou lá no cantinho, deu uma ventania, você tinha certeza que você varreu, você é metódico assim, 993 folhas. Por que você contou? Não sei, é você, o problema é teu quintal. Mas aí, depois da ventania, você foi contar e só encontrou 850. Cadê as demais? O vento levou de tal maneira que você não tem mais como chegar ao número original. Assim é um boato. Porém, o máximo possível, se você prejudicou aquela pessoa comentando sobre, né, lateralizando sobre ela, você deve ir uma por uma pessoa, deixa eu especificar aqui, você deve ir pessoa por pessoa, certo? Eu creio, inclusive, de pedir perdão àquela pessoa ou àquele grupo por ter falado mal daquela outra. Pastor, mesmo se aquela pessoa lá for o cão, pode ser um Rottweiler. Não há questão, irmãos, não é o que a pessoa é, mas o que você fez numa das coisas mais nocivas que existem, certo? Inclusive dentro de uma igreja. Anos atrás eu narrei, meus irmãos, que isso foi algo que trouxe uma das épocas mais negras da igreja na qual eu congreguei quando era junior, adolescente e até a juventude. A boa e velha fofoca, que tem um nome bonitinho de maledicência, certo? Mas é uma das coisas mais perniciosas que pode haver. Tem um problema com alguém? Trate com aquela pessoa exclusivamente. Não lateralize. E se lateralizou, eis aqui o nosso ponto 3, já dizendo o que você vai ter que fazer. Ou seja, a emenda literalmente sai muito pior do que o soneto. Que o seu problema era com José. Agora você vai ter que tratar com João, Maria. Sai dele. João, Maria, com fulano, porque você escolheu piorar uma situação que já não estava bonita. E essa escolha vem com uma consequência. E aí você precisa resolver isso daí. Agora sim, irmãos. Nosso ponto 4, que eu, aparentemente estava muito ansioso de chegar nele, já fui direto. Vamos lá. Repetindo a importância da reconciliação. Eliminar a inimizade, tendo em vista estabelecer ou restaurar um relacionamento de unidade e paz. A reconciliação bíblica pode ter início apenas pela reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Colossenses 1, 21, 22. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Porque eu vou ter que resolver aqui, mas começa no meu relacionamento com Deus, tá? Não para aí, mas começa no meu relacionamento com Deus, primeiro pela conversão, mas aqui na questão do pedido de perdão também. Letra B, o ministério e a mensagem da reconciliação entre Deus e o homem são um privilégio e uma responsabilidade confiadas a você. Então são textos que nós já lemos, já conhecemos. Letra C, a reconciliação bíblica com outros é tão importante que deve preceder a sua adoração e seu serviço ao Senhor. Aqui tem o nosso texto básico que nós lemos juntos no início da lição, tá? Você não está apto a adorar ou servir ao Senhor, a menos que tenha buscado a reconciliação com aqueles que estão indispostos com você. Deixa eu fazer, inclusive, aqui uma ressalva importante. Ceia do Senhor. Eu cresci num ambiente, meus irmãos, que depois eu comecei a descobrir que muita coisa que nós criamos e fazíamos tinha muito mais a ver com folclore evangélico, ou batista, se você preferir, do que realmente princípio bíblico. Uma dessas práticas culturais, folclóricas, estamos na ceia, né? Aí vem lá o irmão, que na minha época era só o diácono, né? Vem lá o diácono para distribuir o alimento, aí a pessoa fazia assim.
Era um código assim, mudo, secreto, dizendo assim, não estou bem com Deus, então não posso participar. Certo? Errado. A ceia nunca foi para se proceder dessa maneira. Primeiro que não se deve, em absoluto, guardar pecados. Não, eu estou guardando, porque quando eu pedir perdão para Deus, vai ser uma coisa linda, eu vou chorar. Não, é imediato. E a ceia não pode ser tratada assim de maneira, não estou bem, não vou participar. A lógica é a seguinte, presta atenção, já expliquei isso 300 vezes, mas se você ainda está caindo nesse erro, então, se por acaso você está... aqui na igreja você é surpreendido pela ceia, porque tirando eu mais 2, 3, a gente nunca anuncia quando vai ser. Já reparou? Eu acho legal assim, né? Surpresa, ceia. Então, você chegou, aí lá está aquela mesa fatídica, né? E tal. Então você já sabe que vai chegar naquele texto: examine o homem a si mesmo, senão, para que não coma e beba para a sua própria, qual é a palavrinha? Condenação. Aí você já começa a suar frio e tal, você está cheio de coisa pendente. Por quê? Eu não sei, né? Porque não sei para que guardar, né, esgoto, sujeira, tranqueira, pecado na vida. Mas cada um com gosto, né? Então, está chegando a hora dos elementos, meu irmão. Se antecipe a isso e peça perdão a Deus, ok? Primeiro nós já vimos aqui. Ato contínuo, se envolve uma outra pessoa, vá resolver aquilo. Se por acaso não tem como, né, na dinâmica, ou a pessoa não está aqui, etc, etc, já faça um voto. Isso, aquele que se você não cumprir, você é um tolo. Faça um voto diante de Deus: Senhor, na primeira oportunidade de você sair daqui, vou ligar, vou resolver o problema com o meu irmão. Meu amado, deixa eu colocar coisa bem séria aqui. Não tem plano B. Esse foi o plano de Deus. Não gostou? Você não serve para estar na igreja do Senhor. Porque o Senhor da igreja determinou que não se deixa pendências de relacionamento. E não se deixa pecado para, não, depois eu trato, depois eu resolvo isso daí. Nós precisamos ter ficha limpa nisso daí, tá? No tocante a isso aí. Então, como eu disse, meus irmãos, é necessário a questão do vertical e do horizontal estarem afinados. Ponto 5. Obstáculos à reconciliação. Primeiro, um entendimento inadequado do perdão bíblico ou falta de perdão por parte da outra pessoa pode impedir a reconciliação. Número 1, primeiro exemplo aí. A pessoa ofendida pode subestimar a questão dizendo: está tudo bem, não há problema nenhum. O que você deve fazer? Você deve mostrar a esta pessoa que o fato ocorrido foi algo sério para Deus e também para você, representando um pecado na sua vida. Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque tem gente, meus irmãos, e não é assim, a pessoa é tão santa, tão piedosa, que nem se afetou. Às vezes ela não quer tratar mesmo. Ou ela não entende direito a consequência ou a seriedade do pecado. E aí quer, né, empurrar com a barriga. Não é nem barriga para baixo do tapete, empurrar com a barriga isso aí. Bem, representa o pecado na sua vida e assegurar que deseja a plena reconciliação. Também deve enfatizar que não quer ignorar ou subestimar o seu erro, que tem a intenção de mudar naquele aspecto e deseja viver como Deus ordena, certo? Então, meus irmãos, o obstáculo de que a pessoa não quer resolver, ele não pode ser encarado nem como uma desculpa, né, um passe livre para mim, e nem como um real impedimento. Eu devo partir e resolver aquilo que está pendente. Bem, número 2. A pessoa ofendida pode não perdoar. Nesse caso, lembre-se de que você é responsável apenas por aquilo que Deus o instruiu a fazer. A resposta da outra pessoa é uma questão entre ela e Deus. Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele. Ezequiel 18:20.
Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ok. Todavia, procurando se reconciliar e manter a paz, assegure à pessoa que você de fato deseja seu perdão e tenha a intenção de mudar. Conte a respeito dos passos específicos que você dará para efetuar essa mudança. Esse ponto é especialmente importante nos relacionamentos mais próximos, cônjuge, família, patrão, colega de quarto, colega de trabalho, etc., para que você possa prestar contas da mudança que vai evidenciar o caráter de Cristo na sua futura maneira de agir. Porque assim, muitas vezes, meus irmãos, a falta de desejo de perdoar da outra parte não é apenas uma simples e banal dureza de coração. É porque às vezes você e eu somos incidentes naquela questão. Então a pessoa já está na base do gato escaldado, tem medo de água fria, né? Acontece. Nós já vimos anteriormente que isso não é desculpa para não perdoar. Mas, muitas vezes a gente tem que compreender a situação que a pessoa está, certo? E de maneira nenhuma usar a temporária ou definitiva falta de perdão dele ou dela como um argumento para então também, né? Aí eu faço uma malcriação externa ou interna e não quero mais resolver aquela questão porque a pessoa não foi receptiva àquele momento. Muitas vezes, meu irmão, vai necessitar um tempo de oração, um tempo de aconselhamento, né? Um tempo dado para que se realmente chegue àquele ponto para haver uma mais sólida, né, restauração na vida de vocês. Então, primeiro aí, letra A, obstáculos da reconciliação, entendimento inadequado do perdão bíblico, ou falta de perdão por parte da outra pessoa que pode impedir a reconciliação, certo? Letra B, qual outro obstáculo? Ficar à espera de que a outra pessoa tome iniciativa e demonstre perdoar pode atrasar a reconciliação. Como crente obediente, dar início ao processo de reconciliação é sua responsabilidade, independentemente de você ser ou não a parte faltosa. De novo, baseado no texto básico que nós vimos lá, Mateus 5, 23 e 24, no começo. Outro obstáculo, meus irmãos, exigências não bíblicas de um comportamento impecável ou de uma perfeição limitam a reconciliação. Então, é aquela pessoa que diz: não, eu perdoo, mas ele ou ela tem que... Aí coloca um padrão que nem ele mesmo ou ela mesmo vive. Interessante, né? Como é que nós somos. Então, fulano errou contra mim, certo? Então, eu começo a querer que a pessoa mude, até em áreas que não tem nada a ver com aquela da ofensa, com uma condicional, que nós já vimos que não pode haver, para perdoar e me reconciliar com ele ou com ela. Lembre-se de que você deve perdoar com base na declaração verbal de arrependimento feita pela outra pessoa e não num comportamento impecável ou num proceder perfeito que provém o arrependimento. Lucas 17:4. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Esse é um daqueles textos que, de vez em quando, o pessoal fala assim: pastor, faz uma exegese desse texto, é isso mesmo que Jesus falou? Porque o que está escrito a gente não quer. A gente quer não, é porque essa partícula aqui, essa preposição no grego, dá uma exceção, inclusive está o seu nome dentro da partícula, é só para você. A gente quer uma saída quando o Senhor nos coloca numa sinuca de bico, né? Coloca numa situação onde o texto é extremamente claro. Não tem para onde correr. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que se Judas tivesse traído Jesus 70 vezes Judas seria perdoado. É isso que Jesus está dizendo, não é outra coisa. É a nossa dificuldade em aceitar uma realidade que vai cobrar, sim, muito de nós. Olha aqui, se um crente ainda persistir no comportamento pecaminoso, depois de buscar e receber perdão, será necessário aplicar a disciplina bíblica em oração e com um espírito de mansidão, certo? É um texto meio longo, mas vamos lembrar de Gálatas 6, 1 a 5.
Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fatos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Bem, não vou aqui fazer a exposição desse texto, irmãos. A exposição de Gálatas já está online para você relembrar se quiser, mas aí Paulo faz aqui um trocadilho de palavras, né, entre peso e carga, em que ele fala que você deve levar sozinho, outro você é estimulado a levar com os irmãos. A ideia por trás daqui é o seguinte: todos nós temos responsabilidade sobre a nossa vida, certo? Não podemos, depois de convertidos, passar anos a fio numa codependência das pessoas ao ponto de que nós não conseguimos andar com as nossas duas próprias pernas espirituais. Porém, aqui e acolá vai aparecer situação que é demais, está acima da minha capacidade. Aí o corpo de Cristo entra em ação. Nós juntamos ombro com a outra pessoa para carregar o peso juntos, para levar juntos aquilo que está demais para a vida daquele meu irmão, certo? Às vezes pode ser uma questão da falta de perdão. A pessoa precisa ser chamada, né, com mansidão, o texto fala, e ser exortada a que proceda conforme a palavra de Deus, certo? Então, não é só um problema que a pessoa passar também, mas nas suas lutas contra o pecado, as nossas lutas, irmãos, a vida do outro irmão precisa ser um esteio para mim, ok? Então, você viu um irmão em pecado, às vezes é constrangedor participar de determinadas coisas, às vezes é difícil, mas não é uma alternativa, não é problema meu. Não, você está falando igualzinho um camarada em Gênesis capítulo 4. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Então, essa resposta mal criada de Caim, meus irmãos, não serve para Deus. Sim, você é meu guardador. Guardador não significa estar tomando conta da vida do outro, não é isso. É ser responsável espiritualmente uns pelas vidas dos outros e assim fortalecermos a vida uns dos outros nas necessidades diante dos pesos que carregarmos. Letra D. Reconciliação com uma pessoa que pecou não será possível quando ela não responder com arrependimento verdadeiro, confissão e restituição. Ok? Como isso? Vamos lá. Um empregado rouba de sua firma. Outro colega de trabalho presencia o roubo e relata ao gerente o verdadeiro crente em Cristo. Confrontado pelo gerente com respeito à alegação de roubo, o empregado admite o crime, diz que não repetirá e pede perdão por ter traído a confiança do gerente. O gerente concede perdão e o aconselha a não roubar novamente. Se o empregado for crente, o gerente o aconselha nos aspectos de despojar-se, revestir-se, né? Renova a comunhão e o admoesta a não roubar novamente, certo? Então, se você está trabalhando e essa situação aconteceu com o irmão em Cristo, você proceda com ele biblicamente. Obviamente, você não vai falar isso com o descrente, que ele vai pensar, o gerente doidou, não, com o meu coordenador, sei lá, com o cargo acima, porque ele não compreende, irmãos, aquilo que está na palavra de Deus. Agora, o irmão em Cristo, sim. Pastor, inclusive, de outra igreja, irmãos, veja bem, isso não tem na Bíblia. É de outra denominação, é de outra igreja. Na Bíblia, o pessoal estava muito pelas cidades, né? Efésios, Colossenses e tal. Aí o cara pecou. Vamos supor ali, Colossenses e Laodiceia, que era muito pertinho. Eu vou te admoestar porque você é lá da igreja de Laodiceia. Não é da minha igreja. Isso não existe. Nós somos do mesmo corpo, da mesma igreja do Senhor. E muitas vezes isso vai ser um processo ainda mais difícil. Porque às vezes a pessoa tem toda uma cultura de tolerância com o pecado, vai saber, né? Aonde ele ou ela congregam, ok? O gerente sabe que precisa relatar o ocorrido aos seus supervisores e cumpre o seu papel. Número 2. Aqueles que estão em posição de autoridade avaliam a situação e decidem submeter o empregado a um período de teste. O gerente troca opiniões a respeito do empregado com seus supervisores. Após a consulta, 2 decisões são tomadas. Primeiro, o empregado é transferido para outro departamento com restrições de trabalho apropriadas ao roubo confessado.
E 2, segundo, a folha de pagamento é planejada de modo que ele possa restituir aquilo que roubou. Então você está vendo, os passos estão sendo tomados para que o problema seja resolvido. No nível do perdão, mas também no nível da restituição. Que ele de fato roubou alguma coisa. Okay? É algo palpável, é dinheiro, é bem, que pode e deve ser resolvido. Terceiro passo aqui, irmãos. Pouco tempo depois, o empregado rouba novamente da firma e é pego em flagrante. A exemplo da vez anterior, ele admite o roubo perante o gerente, diz que não vai mais roubar e pede para ser perdoado ainda uma vez por ter traído a confiança do gerente. O gerente novamente concede perdão e o aconselha com respeito às consequências de sua ação. Se o empregado for crente, o gerente o adverte das consequências da persistência no erro. Eu até substituiria a apostila aqui na persistência no pecado. Tá? O gerente relata novamente a situação aos seus supervisores e pede orientação a respeito de uma demissão, do preenchimento de um boletim de ocorrência criminal e de uma possível restituição. Por quê? Porque ele não é dono da situação. Ele é gerente. Certo? Se você for dono da empresa e quiser relevar e deixar para lá, ok. Mas nesse caso, você é responsável por tratar a coisa conforme ela precisa ser tratada. E não deixar ou passar por, a mão na cabeça, possibilitando inclusive talvez consequências ou atos piores da parte daquele funcionário. Então, meus irmãos, a questão da restituição, ela não tem o objetivo apenas punitivo, mas também o objetivo didático, da pessoa aprender com aquilo que causou, ok? Muito bem. Vamos chegar aqui numa parte, meus irmãos, agora de perguntas e respostas sobre o perdão bíblico. Temos um parágrafo inicial que diz o seguinte: embora o plano de Deus para o perdão esteja exposto com clareza nas Escrituras, a sabedoria do homem tem gerado confusão. Lembra que a sabedoria do homem é a sabedoria errada. A gente já viu isso na nossa apostila, agora eu não lembro lá na segunda, terceira lição, né, sei lá, de que existe a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. A do homem geralmente é carnal, é pecaminosa. Ela vai tentar nos agradar, em lugar de agradar a Deus. Então, o que a lição está dizendo? O ensino sobre o perdão é claro. Mas aí vem a gente, como dizia minha avó, inventa moda, certo? Inclui coisas que não estão no ensino bíblico. Para se proteger da aceitação de ensinamentos humanistas e errados a respeito do perdão, siga esta verdade bem simples. Olha lá. Se um determinado ponto de vista não encontra suporte bíblico, não é de Deus e deve ser descartado. Provérbios 21:30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Exatamente, irmãos. Nós temos maturidade e discernimento suficiente para separar algo que venha realmente da palavra, venha de Deus, de algo que vem muito mais de conselhos humanistas. É por isso que também, meus irmãos, você precisa ter tanta cautela naquilo que você indica para pessoas lerem ou até mesmo que você lê. Como já falei várias vezes, irmãos, uma enorme parte da literatura chamada evangélica que vocês encontram nas livrarias, de evangélica ou de cristã não tem nada. Tem muito de autoajuda, tem muito de coisas que são mais experiência do que realmente a aplicação de princípio bíblico. E tais literaturas vão misturando na sua mente, em lugar de estar seguindo a palavra, está seguindo conselhos de homens. Ok? Vamos passar adiante. Eu vou passar aqui, irmãos, essa é uma chamada nova, outra os dias já esgotou. Se por acaso seu nome não estiver aqui, é porque você estava praticamente com ausências na outra chamada, né? Total, e eu apaguei o seu nome, certo? Agora, se você vai realmente continuar participando dessa matéria, você completa aí o seu nome no final. E a gente acrescenta depois, ok? Muito bem, ponto 1. Primeira pergunta. É possível ou mesmo necessário você perdoar a si mesmo? Ah, pastor, isso aí é um absurdo. Não, não é não.
Eu já vi livro evangélico falando sobre isso. Se você não perdoar a si mesmo, você não tem como perdoar as pessoas. Claro, está lá em Inventares de Heresias 171. Conhece esse livro? Inventares? Não está na Bíblia, irmão. Não tem lugar nenhum nas Escrituras. De onde vem isso? Da psicologia. Eles pegam um conceito humanista, um conceito que não tem nada a ver com as Escrituras, e inventam, escrevem um livro muito bonito, com a capa bem diagramada, e você cai na armadilha que nem um patinho. Ok, vamos lá. A sabedoria do homem, com frequência, ensina que perdoar a si mesmo é um pré-requisito para experimentar paz e alegria. Perdoar a si mesmo faz parte, em geral, de afirmações como: eu não consigo me perdoar por aquilo que fiz. Ou, você precisa aprender a perdoar a si mesmo para se livrar de sua culpa. Até mesmo um crente pode erroneamente dizer: agora que Deus me perdoou, eu preciso perdoar a mim mesmo. Amados, na verdade, isso é um pensamento arrogante, não é um pensamento humilde. O que, pastor? Nossa, essa pessoa, ela tem tanta culpa que ela está até tendo dificuldade de perdoar a si mesma. Ela é uma pessoa muito humilde. Não, ela é uma pessoa orgulhosa, arrogante. Porque ela colocou o seu conceito sobre si mesma acima do conceito de Deus sobre ela. Porque ela pegou, por exemplo, o Deus que diz: não me lembrarei mais dos seus pecados, lá no Antigo Testamento, mesmo, e acrescentou: mesmo que você possa continuar lembrando deles. Não tem essa parte. Não tem essa continuação aonde tem uma segunda instância superior a de Deus, aonde eu tenho que tratar agora. Passei pela parte mais fácil, o perdão de Deus. Agora, difícil é eu perdoar a mim mesmo. E eu vou remoendo aquilo. Tem dia que está remoendo aquilo até que, finalmente, vem alguém e vem com a palavrinha mágica, a virose da mente. Qual é a virose da mente? Você está com depressão. Como das outras vezes que eu já exemplifiquei, irmãos, começa com o quê? Com pecado, porque a pessoa não trata a coisa biblicamente e acaba se afundando em algo que não pertencia à sua vida, não deveria pertencer, porque não tem fundamentação bíblica. Vamos escavar um pouquinho mais sobre isso. Letra B. Qualquer ensinamento que enfatiza a necessidade de perdoar a si mesmo está confiando no eu, em vez de confiar somente nas promessas e na provisão de Deus quanto a um perdão total e completo. Por isso que eu falei que não é humildade. Acreditando na necessidade de perdoar a si mesmo, além de receber o perdão de Deus pelos seus pecados, você expressa que o plano divino para o perdão, incluindo a salvação e sua purificação diária, não é adequado. Por quê? Porque 1 de João 9, irmãos, está aí, a gente não precisa ler agora, ler novamente, porque a gente sabe de cor, diz que se confessarmos nossos pecados, Ele, não eu, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quase todas as injustiças. Aí você completa perdoando a si mesmo. É assim? Não. O texto é claro, nos perdoar de todas as injustiças. Ele é a última e final instância. Acabou. Não tem mais nada a ser feito além do tratamento diante da presença de Deus, ok? Receber, ponto 1. Receber o perdão de Deus não é uma questão de sentir-se perdoado. É uma questão de confiar em Deus e nas suas promessas. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido justificados por Deus, temos. Então, Paulo fala, meus irmãos, de certezas, de fatos, não de possibilidades. Número 2. Se Deus lhe diz que não há condenação, não há culpa, mas perdão completo em Cristo Jesus, então esta é a verdade, a despeito dos seus sentimentos. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Eu não me sinto perdoado.
Problema seu, porque a questão não é você sentir coisa nenhuma. É crer na palavra. Por isso eu digo, irmãos, é pura arrogância quando Deus diz, perdoados estão os seus pecados. Aí você diz, Deus, muito obrigado, agora só falta não falta nada. Grande problema, meus irmãos, nosso é quando nós deixamos os sentimentos falarem mais alto do que as verdades objetivas, concretas da palavra. Sentimento, meus irmãos, é névoa. Já tentou agarrar névoa? Enquanto que a palavra, meus irmãos, é sólida, é factual, é verdade, é lógica. Havia um antigo cântico, né, baseado no texto do Novo Testamento, não se canta mais, não olhe as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vistas. Se você confiar no que você vê, no que você sente, no que você, ouve, você vai errar e falhar nesse quesito. Especialmente na questão dessa suposto auto-perdão. Ponto 3. Quando Deus afirma que lhe concede perdão, o purifica de toda injustiça. Não há absolutamente nada que você possa ou precise fazer para completar a sua obra. Nós volta lá e lê Romanos 8:1, por favor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos acreditar, meus irmãos, nos absolutos da palavra de Deus. Na continuação desse capítulo, você vai chegar naquele texto maravilhoso. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Capítulo maravilhoso que acaba com qualquer problema de autoaceitação, de autojustiça ou de falta de suposto perdão, porque atribui a Deus absolutamente tudo que nós necessitamos na nossa vida. Número 4. A necessidade de perdoar, passei direto aqui. A necessidade de perdoar a si mesmo pressupõe que você esteja carregando um senso de culpa pelos pecados do passado. Já que a culpa provém do pecado, você deve se arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor. Está aí 1 João 9 de novo. E também confessá-los aos outros quando oportuno. Provérbios 15:23. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Os demais passos de arrependimento devem incluir a cooperação com Deus na renovação da sua mente. Ok? Bem, número 5. Em vez de pensar que você precisa perdoar a si mesmo, além de receber o perdão de Deus, você deve esquecer o que fica para trás, avançar para o que está à frente e prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se tinha um camarada que podia ficar com essa história de não consigo perdoar a mim mesmo, era um que toda vez que visitava a igreja de Jerusalém, toda vez que passava por algumas igrejas que existiam antes da sua conversão, ele encontrava uma senhora sentada bem ali, que ela havia pego o filho e mandado prender e jogado às feras. Aí ia visitar outra cidade, encontrava um senhor cuja esposa ele havia prendido e jogado às feras. De quem eu estou falando, irmãos? Paulo. Leia Filipenses, olha o que Paulo fala. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Além de repetir as coisas que Paulo escrevia em suas cartas, os pais da igreja escreviam, é claro, outras questões que aconteciam, e em tal época Paulo fez isso, e a gente faz alguma coxa de retalhos de acontecimentos do primeiro século. Em nenhum lugar você diz assim, Paulo, ou algum pai da igreja escrevendo, Paulo era um tremendo de um pregador, o grande apóstolo aos gentios, um pouquinho depressivo, dado ao seu passado. Não encontra em lugar nenhum. Nós somos uma geração, irmãos, floco de neve, a gente derrete ao mínimo calor. Subiu 1 grau, pluf. Por quê? Por causa de conselhos e sentimentos que são sobrecarregados na nossa cultura. Nós tratamos há um tempo atrás, inclusive com a juventude, sobre a questão de como existe sim romance no relacionamento entre um homem e uma mulher, mas hoje é basicamente o que se tem.
As mulheres, as moças são incentivadas a procurar o cavaleiro do cavalo branco, da armadura, que vai arrebatá-la dos seus pés e levar no pôr do sol, e vai entrar uma música da Enya cantando. É uma papagaiada que quando aparece o primeiro problema, primeira tempestade, aí você dá uma pesquisada, o nível de divórcio que você tem hoje. Porque as pessoas querem algo que não é realista. Isso vai para os relacionamentos, isso vai para igrejas. Quando, na verdade, meus irmãos, se você começar a notar, você vai ver que você esbarra em problemas interpessoais o tempo todo. Graças a Deus, pela maturidade que Deus vai nos dando e uma certa casca grossa, né? Começa a não nos afetar muitas vezes. Que bom! A gente começa a criar uma certa resistência a criar mimimi por qualquer coisa. A gente releva, a gente ministra graça. Mas como eu já ilustrei tantas vezes, meus irmãos, se um camarada conseguiu brigar com uma bola de vôlei numa ilha deserta, você vai brigar com as pessoas. Não tem para onde. Wilson! Ele pediu perdão para o Wilson, porque a bola caiu no oceano. Você viu o nível de dependência que a pessoa cria porque está sozinha. Nós não estamos sozinhos. E assim nós vamos, porque dependemos das pessoas, porque vivemos com as pessoas, nós vamos como ferro. Pois é. Não tem para onde, irmãos. Faísca é o modo operante da vida cristã. Isso não é algo ruim. Ai, pastor, que visão pessimista. Não, irmãos. No melhor e mais agradável dos relacionamentos, tem faísca. Faísca não é necessariamente desentendimento. Você está aprimorando a vida da outra pessoa, até pelo entendimento. Faz parte das relações interpessoais. E, obviamente, perdoar a si mesmo não entra nessa categoria. Ok? Vamos lá. É possível ainda na letra número 1, desculpe, perdoar a si mesmo, letra C. A ideia de perdoar a si mesmo não tem fundamento bíblico. As Escrituras contêm apenas duas perspectivas quanto ao perdão. Primeiro, você pode e precisa ser perdoado por Deus. Segundo, você deve conceder perdão aos outros sinceramente, seguindo o exemplo do perdão de Deus para com você. Acabou. A Bíblia tem todas as respostas para todos os problemas não orgânicos do homem. Então, se o problema é perdão, certo? Cruz. Acabou. A cruz não tem 3 dimensões. Para cima, para horizontal e para dentro. Não tem a parte para dentro. Só com Deus e com os homens. E acabou. As falácias, irmãos, do perdoar a si mesmo, elas estão juntas com, né, a questão do... fulano não se ama. Ama. Ele tem ódio de si mesmo, por isso que ele se corta, por isso que ele faz isso, porque ele tentou tirar a própria vida. Não, é porque ele se ama demais. Ele se idolatra de tal maneira, e as manifestações disso estão, infelizmente, de maneira negativa. Por que eu sei disso, irmãos? Porque a Bíblia me diz. Ninguém odeia a própria carne, diz Paulo, antes a nutre e etc, etc. Pastor, mas as evidência é música sertaneja. Fique com a Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem ama, sim, a si mesmo. Inclusive o suicida. Porque alguém que deixa familiares e amigos debaixo da dor do luto e do impacto de alguém que tirou a própria vida, amou mais a si do que aos outros. Eu sei que é um discurso duro, meus irmãos, mas a gente tem que desmistificar as coisas que você ouve, inclusive de púlpitos, que estão mais cheios de sociologia e psicologia, filosofia, do que de Bíblia. Muito bem. Qual é a outra pergunta, irmãos, que nós temos sobre perdão bíblico? 2. Todas as consequências dos seus pecados serão removidas quando você for perdoado? Todas as consequências? Bem, letra A.
Recebendo o perdão de Deus para a salvação, você passa da morte para a vida. João 5:24. E tendo o julgamento como a consequência final do seu pecado, como a consequência final do seu pecado são removidos, ok? Então vamos ver direitinho. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo faz parte do caminho de Romanos, irmãos, que você ainda não decorou, eu não sei o que você está moscando na vida, certo? Romanos 3:23, Romanos 8:1, Romanos 6:23 e assim por diante, são versículos chaves para o evangelismo e para a vida cristã. Esses dois, meus irmãos, textos demonstram que, no momento da nossa conversão, ok, o nosso pecado com P maiúsculo, a nossa culpa, ela é cancelada. Acabou, não tem mais. Certo? É uma das conclusões teológicas que nos levam à certeza, à perseverança da salvação na vida dos santos, ok? Por outro lado, na sua vida diária como filho de Deus, você não precisará ser julgado pelo Senhor e, consequentemente, disciplinado, se você julgar a si mesmo devidamente e lidar de imediato com o pecado, certo? Então vamos seguir adiante. Todavia, aí é o que eu queria chegar. Olha só. Todavia, receber o perdão de Deus não garante que todas as consequências dos seus erros serão removidas. Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então vamos lá. Por exemplo, embora o Senhor tenha concedido perdão a Davi pelo adultério que ele cometeu com Batseba, aí está o texto, a criança que nasceu da relação adúltera morreu. Lembra disso? Deus perdoou o seu pecado, diz Natan, mas a criança morrerá. A consequência, meus irmãos, da punição na vida de Davi foi a perda do seu filho, fruto do adultério. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, só abrir um parênteses aqui. Ai, pastor, que Deus duro, que Deus vingativo. É? Quem é o rei que substitui Davi, irmãos? Quem é? E Salomão é filho de quem? Batseba. Já pensou? É que a gente presta tanta atenção quando Deus exerce a sua justiça no Antigo Testamento, mas não prestamos atenção quando Ele exerce a sua graça. Irmãos, Batseba nem era para estar viva. Ou você não leu ainda na sua leitura anual o que a Torá diz sobre o adultério? Nem Batseba e nem Davi, diga-se de passagem. Graça. Deus ministra a sua graça e reverte a situação que ele não havia determinado sobre a vida de Davi inicialmente para uma condição completamente diferente. Vamos lá. Número 2. Outro exemplo. O ladrão que se arrependeu na cruz depositou a sua fé em Jesus Cristo, mas ainda assim morreu por crimes cometidos. Nós conhecemos o texto, vamos seguir adiante. 3. Você pode receber o perdão de Deus pelos pecados que cometeu contra outras pessoas, mas ainda assim você é responsável pela reconciliação com a pessoa ofendida. E nós poderíamos dar aqui, irmãos, exemplo após exemplo, certo? Então, se por acaso você evangelizou um criminoso, tá? Então, evangelizamos, a pessoa veio aqui na igreja, né, conosco, apresentamos, tomamos uma decisão lá no evangelismo com fulano e tal, joia. Aí o novo irmão, né, senta aqui com a gente e diz, pastor, queria falar um pouquinho da minha vida. Senta, irmão, conta aí, conta a bênção. Não, não é bênção não, pastor. Era traficante, era matador. Aí você já pula de uma cadeira para outra. Brincando, irmão. Ele conta a sua vida. Aí você já tratou com a justiça essas coisas? Não, pastor. Então, meu irmãozinho querido, posso ir com você, mas você precisa se entregar para a justiça. Pastor, mas se fizer assim, não fica. Eu gostaria de estar dando um exemplo aleatório,
Mas eu ouvi isso de um pastor há muito tempo atrás no Rio de Janeiro. Se eu for mandar todo mundo aqui no morro que se converte procurar a polícia, ninguém vem mais para a igreja. Entendi. Então deve ter uma regra de exceção, né? Confronta o pecado das pessoas, mas se for do morro, for traficante da favela, aí não. Da comunidade, desculpe. Entendeu? Você trata as consequências, você leva a pessoa a assumir as consequências do seu pecado. Não tem para onde correr, irmãos. Há muitos anos atrás, o que aconteceu com um novo convertido que me procurou, foi aquele caso do desfalque na sua empresa. Era uma farmácia, me parece. Ele estava roubando umas piranazinhas aqui, né? Uma coisa assim que não tinha receita acolá e tal. Vai um Doflex para cá. Isso durante 1 ano. Eu falei, olha, se você quer realmente ter restauração real na sua vida, você precisa se responsabilizar pelas suas ações. Ele procurou o gerente, confessou, explicou por que ele estava fazendo, e graças a Deus, irmãos, o resultado foi outro. O gerente falou, você tem uma estimativa? Eu não tenho, mas alguma coisa em torno de tantos reais. E eles fizeram um plano ali, 3, 4, 5 meses, de abater do salário dele, ele pagou e continuou na empresa. Mas poderia ter perdido o emprego. Poderia, inclusive, ter sido feito um BO. Mas Deus foi gracioso ali, no coração daquele homem, e foi outro resultado. Mas ele se responsabilizou. Ok? Terceira pergunta aí, irmãos. Qual a relação entre você conceder perdão aos outros e Deus conceder perdão a você? Isso nós já vimos, inclusive está no Pai Nosso, mas vamos lá. Antes do seu novo nascimento espiritual, a sua necessidade espiritual estava em receber o perdão de Deus. Uma obra soberana da graça divina que não depende de nada que você possa fazer. Então, antes de se converter, sua necessidade era o perdão de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. Antes do seu novo nascimento espiritual, era-lhe impossível perdoar sinceramente, porque sem Cristo você não podia entender as coisas de Deus. E está fora da ordem, tudo bem. Você não era capaz de obedecer a Deus e você não podia agir de acordo com algo que você não conhecia e não havia experimentado em sua vida. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, nem a apostila de que o incrédulo nunca de verdade perdoa e desculpa as pessoas, mas sempre há um certo senso de autojustiça. Lembra daquele caso que eu contei a vocês? Houve um problema num serviço que eu prestei a uma determinada pessoa e o problema não havia sido causado por mim. E aí eu trouxe o orçamento para comprar a peça para substituir o que estava danificado. E aí ela levantou a suspeita de que eu havia quebrado a peça para ganhar alguma coisa. Eu falei, sim, mas como se eu estou lhe passando exatamente o valor do balcão? Eu vou comprar por R$50 e estou lhe mostrando aqui o orçamento de R$50. Mostrei o fato para ela. Não sei e tal, acho que não dá mais para nós continuarmos trabalhando, não. Eu falei, não tem problema. Peguei minha mochila, toma aqui seu equipamento, Deus lhe abençoe, muito obrigado por esse tempo, tá bom? Tá? Tchau, tchau. Vem embora. Deu 8, 9, 10 dias, a criatura liga de novo. Disse que pensou bem e tal, realmente se precipitou. Então eu queria lhe pedir desculpas. E aí vem a frasezinha fatídica. Mas o importante, assim, o nobre da pessoa é reconhecer o seu erro, né? Aí começou a se elogiar. A minha vontade é dizer assim, o mais nobre é a pessoa pedir perdão direito, mas aí você não tem como entender isso. Por quê? Mas é Cristo. O senso de autojustiça dela é que era o padrão, a bússola, né, de medição do que ela fazia. Então, não adianta, meus irmãos, nós esperarmos isso antes do novo nascimento. Aí, vamos lá. A partir do novo nascimento espiritual, a sua herança eterna em Cristo é garantida por Deus. A sua herança celestial depende apenas dos propósitos de misericórdia e graça de Deus, e você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Tudo isso, irmãos, é revisão sobre o estado de conversão. Eu estou passando porque nós já vimos isso lá no início da nossa apostila, ok? Porque a pergunta é, qual a relação entre você conceder perdão aos outros e Deus conceder perdão a você? Até agora nós vimos que o perdão de Deus é tranquilo, absoluto,
à medida que eu me converto, né? Tudo consolidado. Letra D. Uma recusa firme, no sentido de conceder perdão aos outros biblicamente, revela um espírito de vingança e indica a falta de um novo nascimento espiritual. 1 João 2, 13 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. A ênfase aqui, irmãos, é a terceira palavra ali, firme. De maneira nenhuma eu vou fazer isso. Espera aí, isso o quê? Que Deus está mandando na Bíblia? Deixa eu lhe apresentar o Evangelho. Porque o que João está dizendo, irmãos, é que a determinação pontual e definitiva em desobedecer ao que eu entendi da palavra, demonstra, meus irmãos, um coração que ainda precisa de conversão. Eu não estou dizendo, irmãos, aquelas vezes aquela recusa de cabeça quente, né? Temporária e tal, que a gente já faz e ao mesmo tempo já está lá dentro. Eu estou fazendo besteira. Não era isso que eu devia estar fazendo. O Espírito Santo está falando e você está ali lutando, né, e tal. E passa algum momento e você finalmente cede e vai fazer aquilo que Deus ordenou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da recusa definitiva e acabou de obedecer a Deus. Aponta para a necessidade de conversão. Todavia, um verdadeiro filho de Deus pode pecar em determinada situação, voltando-se para si mesmo e falhando em conceder perdão a outra pessoa, né? De forma pontual, não de forma definitiva. Vamos detalhar isso aí. Como filho de Deus, se você pecar por não conceder perdão aos outros, deixará evidente o quê? Primeiro, é ingrato diante do perdão que Deus lhe concedeu em Cristo Jesus. Qual é esse texto, irmãos, que você tem aí em Mateus 18? É o texto do credor incompassivo. Resumindo, eu devia ao Kaique, certo? R$1 milhão. E aí o Kaique me chama, eu argumento, ele vai e me perdoa, certo? Aí sai de lá aliviado. Pô, a dívida de R$1 milhão foi pro beleléu. Aí sai de lá, eu encontro com o Felipe. E o Felipe está me devendo R$50 que ele pegou lá para pagar o negócio. E eu oprimo o Felipe, cobro, sou violento com ele, e o Kaique fica sabendo. Me chama de novo. Espera aí, eu lhe perdoei uma dívida desse tamanho, você não pode perdoar uma dívida de R$50 para o seu conservo? Irmãos, resumindo, a parábola é isso. É Deus que me perdoou abundantemente em Cristo, mas eu não posso perdoar uma migalha de ofensa que me foi feita. Ok? Alguma dúvida sobre o ensinamento da parábola? Fácil, né? Fácil de entender. Difícil de aplicar. É isso que o ponto 1 está dizendo. É ingrato diante do perdão que Deus lhe concedeu em Cristo Jesus. Letra B. Não está seguindo o exemplo de amor sacrificial dado por Deus mediante Jesus Cristo. E letra C, escolheu desobedecer a palavra de Deus, mantendo um registro da ofensa sofrida, abrigando rancor e recusando-se a conceder perdão. Vamos lá. Número 2. Se você, como filho de Deus, pecar por não conceder perdão aos outros, Deus Pai vai reter o perdão de seus pecados atuais. O texto que está em Mateus é o texto que fala que se não perdoar os nossos pecados, nem tampouco o vosso Pai Celestial, etc., né? Então, é uma noção simples, irmãos, também que não precisa de grande interpretação. O perdão vertical está ligado ao perdão horizontal. Letra B. Deus vai discipliná-lo para correção de modo apropriado e modo amoroso. Vamos ler 1 Coríntios 11, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Nós precisamos, irmãos, perder a ilusão de um Deus de conto de fadas que permite ou tolera o pecado em nossas vidas de tal maneira que mesmo diante de uma situação determinada na sua palavra, de que se eu não perdoo,
isso vai voltar-se contra mim. Mesmo diante disso, eu ainda acho que ele vai me abrir uma exceção. Não existe tal noção. A regra vale para todos nós. E a regra é simples. Quando há perdão retido, meu perdão será retido também, e haverá a consequência da disciplina de Deus. Ali é ponto 3, na verdade, está errado. Se você argumentar que 1 de João 9 diz que você recebe perdão e purificação de Deus quando confessa seus pecados, lembre-se do verdadeiro significado da confissão. O que é confissão? Confessar corretamente perante o Senhor significa concordar com Deus sobre o seu pecado, comprometendo-se a abandoná-lo. Então, quando eu disse confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, a palavra começou com se confessarmos. E confessar não é dizer, Senhor, o Senhor está certo. É dizer, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado e eu vou mudar o meu procedimento. É uma palavrinha só, confessar, mas é muito mais longa na sua compreensão do que às vezes nós entendemos. Certo? Então significa realmente, irmãos, mudança de comportamento na prática. Você estará enganando a si mesmo espiritualmente se confessar, entre aspas, alguns de seus pecados e esperar o perdão e purificação de Deus para toda injustiça, embora escolha continuar em pecado, deixando de conceder perdão aos outros. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Às vezes, irmãos, a palavra é brutalmente honesta e clara e sincera e direta, né? Brutalmente. Mas assim a nível de perna manca na nuca mesmo, de tal maneira que não tem para onde correr. É como se, meus irmãos, a palavra de Deus nos capturasse e nos deixasse sem alternativa, sem rota de fuga. A não ser que a gente crie alguma alternativa fictícia, fora daquilo que a palavra realmente nos coloca. Muito bem. As suas orações, letra B, mesmo ponto ainda, 3, desculpe. As suas orações, incluindo aquelas de confissão de pecados, são respondidas quando você obedece a palavra. 1 de João 3:22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Recebemos o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Talvez, irmãos, será que aquela sua oração está demorando tanto porque falta obediência? Porque só nós, irmãos, é que mimamos filhos recompensando birra. A criança faz birra, se joga no chão, faz um monte de coisa, você, menino, toma então. Deus não faz isso. Levante do chão e pare com essa atitude, porque não está convencendo Deus em nada. Deus não responde à chantagem emocional, à birra, muito menos à franca e clara desobediência. O texto está aí para nos provar isso. Bem, são respondidas quando você obedece à palavra de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Se você deixar de conceder perdão a alguém, você não estará obedecendo à palavra de Deus, nem permitindo de acordo com a vontade de Deus, nem pedindo, desculpa. Retendo o perdão, você escolhe continuar em pecado. Como resultado, você não receberá a purificação do Senhor para esta transgressão. Além do mais, a memória da ofensa recebida continuará, preste atenção, irmãos, a drenar a sua vitalidade espiritual. Você deve perdoar o ofensor e ficar livre da escravidão. Antes de eu explicar isso, Tiago 4,17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu quero enfatizar, meus irmãos, essa parte do drenar sua vitalidade espiritual. É por isso que tem tanto crente, meu irmão, que nunca experimenta a alegria da salvação, a paz de espírito. Veja bem, existe na vida cristã, todo mundo comigo aqui? Existe na vida cristã certas coisas que são posicionais. Muitas coisas são posicionais. Outras são circunstanciais. E às vezes elas têm o mesmo nome. Ok? Em Cristo, na conversão, fui perdoado da culpa do pecado. Certo? Porém, eu preciso da minha vida toda receber perdões dos pecados que eu cometer. Viu? Mesmas palavras, sentido diferente.
Quando eu fui convertido, eu fui estabelecido paz com Deus através de Cristo. Vamos colocar aqui a paz com P maiúsculo, ok? Mas sem uma vida, meus irmãos, de devoção, de confissão de pecado, de arrependimento, não há paz de espírito, não há tranquilidade na vida. Há alegria que eu recebo em Cristo, mas não há alegria do dia a dia. É isso que está falando, irmão, sobre vitalidade espiritual. É aquele crente, irmãos, como é que está, irmão? Estamos indo, estamos vindo, né? Como Deus quer, como Deus permite. Conversa. É como você quis e como você permitiu. Os avisos estavam lá, as placas luminosas em neon. E eu e você decidimos transgredir, passar aquilo que Deus colocou para mim e para a sua vida. Aí vem a consequência, meus irmãos. É por isso que a gente, meu irmão, enche a sua paciência aqui sobre devocional, sobre vida com Deus, sobre não estar ausente nas reuniões da igreja. A gente faz até esqueminha lá com adesivo para você levar para casa e colar no seu espelho. Leia a palavra, leia bons livros. Amado, jardim não nasce do nada. Não nasce. Qualquer mato, qualquer mata, qualquer bosque que você entrar, lá só tem mato. Olha, entrei aqui nessa floresta, achei um orquidário. Alguém colocou lá. Se é uma orquídea aqui e outra 100 metros naquela outra árvore, é outra coisa. Mas se você achou um orquidário, ok? Monte de árvore, tudo lá, ainda separada por cor. Não existe esse acaso. Isso foi por design, isso foi por determinação. Alguém fez. Na nossa vida cristã, meus irmãos, é a mesma coisa. Tem que ser tirado da erva daninha todo o tempo. Tem que ser tratado todo momento. Não tem duas árvores de uma espécie que a gente gosta muito, tem a florzinha cheirosa, na frente da nossa casa. No último mês apareceu fungo. E elas começaram a ficar meio feinha e tal. Dá trabalho. Eu tive que ligar para o meu sobrinho especialista, top das galáxias lá e tal. O que eu faço? O que eu fiz de errado? A planta me odeia, não sei. Não, deixa que a natureza se resolve. Aí daqui a pouco você está lá, só tem um negócio seco. Tem que cuidar. Porque a tua vida espiritual seria diferente, meu irmão. E é por isso, queridos, que se eu não perceber os avisos da palavra de Deus para a minha vida, eu vou continuar malhando em ferro frio. E não vai forjar nada. Porque precisa botar na brasa, botar em ponto de brasa mesmo ali, aquele ferro, e martelar até conseguir o resultado. É trabalhoso. Eu não sei de onde se tirou o ensino de que a vida cristã simplesmente acontece, mas está entranhado no pensamento, né, na psique de muito cristão hoje em dia. Bem, próxima pergunta, meus irmãos. Deus exige que você perdoe e esqueça? Então eu estou me antecipando aí porque... desculpe não. A gente se antecipou com algumas dessas perguntas na outra aula e tal, né? Mas aí estão elas sendo tratadas na nossa lição também. Deus exige que você perdoe e esqueça? Vamos lá. As Escrituras dizem que o perdão de Deus inclui não lembrar mais dos seus pecados para acusá-lo, certo? Isaías 43 vai dizer que Deus joga lá no esquecimento. Isso significa que Deus não vai guardar os seus pecados para usá-los contra você, uma vez que Ele o purificou mediante o precioso sangue de Cristo Jesus Cristo. De uma maneira, meus irmãos, ilustrativa, né? Se você fosse com Deus e Senhor, então aquele negócio que a gente conversou semana passada, eu queria lhe pedir perdão de novo. De maneira ilustrativa, Deus diria, não sei do que você está falando. Já acabou, já passou. Então, irmãos, eu sei, preste atenção aqui. Eu sei que o Deus onisciente, de fato, não tem como esquecer nada. Isso aqui é uma linguagem antropomórfica. Ok? Deus não se arrepende, Deus não se esquece. São linguagens humanas, antropós, humanas, para que a gente possa compreender, na nossa mentezinha limitada, aquilo que Deus está falando na sua palavra.
Então, por isso que eu disse, a título de ilustração, se eu fosse tratar com Deus algo que eu já tratei, já pedi perdão e tudo mais, Ele vai dizer, não sei do que você está pensando, não sei do que você está falando. E é uma prova de que eu estou naquela outra falácia lá, que eu estou, na verdade, insistindo em querer eu mesmo me perdoar. E continuo remoendo aquilo, quando Deus já perdoou. Agora veja bem, meus irmãos, só pare disso aqui. Eu já tive retrocessos de culpa de coisas já tratadas? Sim! Como você talvez já tenha tido também. Mas o ponto aqui é que quando isso acontece, eu trago à mente o quê? A verdade absoluta da palavra de Deus. E levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque isso é uma fortaleza, isso é uma falácia. A verdade bíblica é, Deus não tem mais nada a ver com aquele pecado do meu passado. Você não precisa, inclusive o pessoal diz, se Satanás lembrar do seu passado, você lembra ele do seu futuro. Não precisa de fazer isso, até porque também não está na Bíblia. Se Satanás ou a sua carne lembrar do seu passado, lembre a você mesmo da verdade absoluta da palavra de Deus. E ponto. Ok? Muito bem. Seguindo. Detalhando isso aí, meus irmãos, embora Deus perdoe para exercitar o perdão, ele não precisa esquecer, apagar a memória dele, né? Pois ele é o Deus Todo-Poderoso, juiz final, que trará julgamento cada ato e cada palavra descuidada. Todavia, visto que o caráter de Deus e a sua palavra asseguram que ele perdoa completamente, esquecer não é requisito para perdoar. A sua responsabilidade, número 2, é conceder perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você. Efésios 4:32, que é um texto que se repete vez após vez nessa lição. O que envolve não guardar o pecado da outra pessoa para usá-lo contra ela, isto é, não lembrar. Você deve entregar ao Senhor a ofensa e o ofensor, pois ele, irmãos, é o juiz final e reto. Mateus 16:27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Muito bem. Então por que fala sobre não lembrar, irmãos? As Escrituras usam o termo não lembrar com o significado de não mencionar, ou trazer à mente, ou não guardar registro. Por exemplo, Davi pediu ao Senhor que não lembrasse, literalmente não mencionasse os pecados da sua mocidade. Salmo 25:7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Muito bem. As Escrituras usam esquecer no sentido de desconsiderar. Por exemplo, por isso que eu estou segurando a mão, porque os óculos não tem mais pressão nas pernas. Por exemplo, o apóstolo Paulo podia lembrar, trazer à mente os seus pecados anteriores, né? Embora declarasse esquecer, desconsiderar, aquelas coisas que ficavam para trás e prosseguir em direção ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Texto que nós já lemos. Está vendo só? Lembra que Paulo mais uma vez diz, eu que fui perseguidor da igreja. Ele não fala isso? Ele mesmo fala sobre si. E o mesmo apóstolo Paulo diz, desconsiderando, esquecendo as coisas que para trás ficam. Então, irmãos, não é uma questão de memória, é uma questão de efeito. Difícil, né, irmãos? Porque nós gostamos. Quem quando criança não gostava de ficar tirando casquinha da ferida? Mas a gente tirava assim mesmo, ficava futucando e tal. Às vezes alguma ferida, irmãos, coça, ou tem um incômodo e a gente fica, aí a nossa mãe ficava, menino, tira a mão. E faz não sei o quê. E nós gostamos de voltar àquilo. E acabamos, irmãos, contradizendo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que é esquecer e abandonar aquilo que eu fiz ou aquilo que outro fez contra mim. Então, este é o sentido real de esquecer. Letra D. Em lugar algum, as Escrituras exigem que você apague da memória os seus pecados
e aqueles que foram cometidos contra você. Realmente, então não tem nenhum versículozinho. É por isso que eu digo, meus irmãos, sobre esses livros que começam a trazer conceitos, aí ele faz um parágrafo maravilhoso, enorme e tal, aí você se pergunta assim, ué, está faltando um versículozinho bíblico aqui não? Exato. E se diz livro cristão. Como esse besta-seller aí, o tal do Casamento Blindado, você passa páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas, não tem um grama de texto bíblico, de base bíblica. É só experiência humanista. Fulano fez e deu certo. Ah, pastor, mas tem bons conselhos lá. Sim. Então, mas coloque na categoria de livros seculares, não como livro cristão. Esse é o ponto aqui, meus irmãos. E quando você vai falar de uma coisa muito séria, como casamento, ou como perdão, a palavra é nossa bússola, e não sentimentos ou experiências dos outros. Bem, olha, parou mesmo? Em lugar algum, tá. Na verdade, a memória de certos pecados, embora estes tenham sido perdoados por Deus, é importante para o seu treinamento na justiça, pois o ajuda a não os repetir. Interessante, né? Se eu já sei o que eu fiz de errado, lembrar disso é bom, porque eu não vou cometer os mesmos erros. Então veja bem, meus irmãos, no tempo em que os reis estavam na guerra, Davi estava dando uma voltinha no seu terraço. Mesmo sabendo que do seu terraço ele podia ver o terraço da vizinha. E mesmo sabendo que a vizinha, porque ele não tinha se mudado para o palácio na semana passada, a vizinha gostava de tomar um banhozinho lá ao pôr do sol. É o cenário do desastre. Qualquer homem aqui concorda comigo. A receita do desastre está tudo delineado. Mas eu tenho quase certeza que nunca mais na época que os reis estavam na guerra, ele foi dar passeiozinho no seu terraço, metaforicamente falando, é claro. Ele aprendeu a lição. Lembrar, irmãos, dos caminhos que me levam a determinado pecado, ou me levaram, é salutar, é didático. Porque eu começo a perceber, eu não posso fazer dessa maneira. Isso me leva àquilo. É gatilho na minha vida para algo que eu não quero fazer para com o meu Deus. Ok? A única exigência é no sentido de que você conceda perdão aos outros, assim como Deus em Cristo o concedeu a você. Mesmo lembrando-se com clareza dos pecados cometidos contra você, mas que agora não tem mais poder sobre a sua vida. Certo? Eu queria destacar aqui também, irmãos, que muitas vezes os nossos pecados do passado, perdoados e restaurados para com Deus, servem para nós aconselharmos as pessoas. Não apenas para o nosso próprio autoaconselhamento, mas também para ajudar as pessoas naquilo que elas estão lutando. Aquela parte de Gálatas sobre levar os fardos uns dos outros. Quinta pergunta, irmãos. É necessário, conforme alguns ensinam, perdoar a Deus pelo que aconteceu na sua vida? Acredite se quiser. Tem livro evangélico que ensina isso daí. Aí faz um paralelo com os seus pais. Mas peraí, os meus pais pecam, Deus não. Mas aí ele dá uma melhorada, diz, não estou falando sobre pecado. Eu estou falando como, por exemplo, né, seu filho morreu, aí você entra numa angústia profunda e tudo mais, aí, né, na tristeza, uma revolta, aí você cai com aquele aconselhamento, com aquele conselheiro não bíblico, e aí ele fala assim, então, meu irmão, sabe qual é o seu problema? Você não está conseguindo lidar com o que Deus decidiu. Você precisa perdoar a Deus. Nossa, soa tão profissional, né? Soa tão, assim, bem pensado, né? Soa assim, tão do inferno. Não tem nada com nada da Bíblia, irmãos. Mas é incrível. O camarada, às vezes, é pago para falar uma asneira dessa. Mas vamos responder a pergunta. Deus, em sua majestosa santidade, e aí vão os textos, irmãos, e julgamento justo, é benigno em todas as suas obras e reto em todos os seus caminhos.
é misericordioso e perfeito. Nosso tempo não permite, irmãos, mas aí está um ramalhete de versículos para demonstrar como que a palavra de Deus aponta o caráter do nosso Deus. É por isso, meus irmãos, que teologia é tão importante. Porque se você não conhece o caráter de Deus, você está servindo e adorando o Deus feito à sua própria imagem e semelhança. Ou pelo menos forjado pela sua própria imaginação. Esse é o problema. Aí você fala para alguém, você conhece a doutrina da imanência de Deus? Não. Você conhece a doutrina da imutabilidade de Deus? Não. Você não conhece nada. Então o que você conhece sobre Deus? Ah, Deus é meu papai do céu. Quando eu oro, diz, paizinho. Por quê? Ah, porque lá no DVD Diante do Trono ela fez assim. Essa é a doutrinação do mundo evangélico hoje. O que assistiu o cantor gospel fazer. Aliás, o tal do, se Satanás lembrar do seu passado, lembre dele do futuro dele, é de outro DVD desse. E todo mundo lá na plateia, aleluia! Não tem base bíblica. Glorificam por uma coisa que não está na Bíblia. E detalhe, Satanás não está impressionado com o seu conhecimento sobre o futuro dele. Ele sabe ler. O que acontece, irmãos, é que ele não acredita que o futuro dele vai ser esse. E vai ser você que vai convencê-lo, é? Até hoje, eu achei que dava para vencer, mas agora que a Ingrid me disse, eu já estou deprimido. Eu estou fazendo tudo isso à toa. Pare, viu, Ingrid? Não tem como, irmãos. É cada, canelada que a gente vê no nosso meio. Por quê, irmãos? Meu povo perece. Porque lhe falta entretenimento. Não, conhecimento. Lhe falta conhecer a simplicidade das Escrituras. E começam a inventar coisas segundo sua própria mentalidade. Inclusive um Deus segundo a sua própria mente. Muito bem. Ponto 5, onde nós paramos? Tá. Sobre Deus, né? Sobre o caráter de Deus. Letra B. A necessidade de perdoar Deus pressupõe que, número 1, você usurpe a autoridade, está fora de ordem. Você usurpe a autoridade de Deus como único juiz, quando na verdade ele o proíbe de julgar até mesmo o seu próximo. Tiago 4,12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Você não é juiz, Deus é. 2, Deus tenha pecado, o que é impossível. Certo? Repetindo a frase de cima, a necessidade de perdoar Deus pressupõe que Deus tenha pecado, o que é impossível. Pastor, mas é aquele caso lá de perdoar Deus sobre o que ele fez na minha vida? Pronto, é a mesma coisa. De forma indireta, você está dizendo que Deus fez alguma coisa errada, então você tem que perdoar para restaurar aí, sabe lá o que, né? Não precisa restaurar. Deuteronômio 32, 3 e 4. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Deus fiel, que não comete erros. Meu irmão, a próxima vez que você não entender o que Deus está fazendo, lembra, mas eu sei que Ele é fiel e não comete erros. Porque você tem permissão de não entender o que Deus está fazendo, não tem problema nenhum. Eu já fiquei no vácuo um monte de vezes. Inclusive eu orei sobre isso, Senhor, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está fazendo. Aí Deus carinhosamente falou, não precisa entender, precisa obedecer. Sim, Senhor. E detalhe, às vezes, posteriormente ele explica. Uma boa parte vai ficar para a eternidade, né? Mas vamos entender lá. Fatos, não suposições. Muito bem, letra C. O perdão requer derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Vocês viram, abre um parênteses aqui, irmãos. Vocês viram quando a
Benedita da Silva pegou esse texto para justificar a revolução social? Estamos dispostos até a derramar nosso sangue pela justiça social e tarará, tarará, e aí cita Hebreus 9, 22. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque ela é evangélica, se diz. E esse é o nível, meus irmãos, do evangélico que desconhece o sentido de um texto que eu conheço, desculpa, desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu já entendi o que estava em Hebreus 9, 22. A mulher tem quase 60 anos de idade. Deve ter uns 40 de frequentar a igreja. Não sabe. Por quê? O povo não quer estudar a palavra. E pinça um texto completamente divorciado de qualquer contexto e aplica derramamento de sangue em guerra, em luta armada, com a remissão dos nossos pecados no precioso sangue de Cristo. Quando nós estávamos assistindo um filme, irmãos, filme de susto, e usam um suposto sangue de Cristo lá para combater a assombração lá. Eu fiquei pensando cá comigo, né? Que tristeza pegar algo tão sublime. Que tristeza pegar algo tão precioso para tratar como um amuleto. O meu entretenimento acabou durante alguns minutos, porque eu fiquei assim, como pode pegar algo do qual talvez não devêssemos nem ser digno, nem sequer de citar, e usar como se fosse uma macumba, como se fosse uma feitiçaria, para espantar um demônio. Tudo que a Bíblia não diz. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas não compreendem um conceito tão simples sobre perdão de pecados, remissão debaixo do sangue do Cordeiro. E é isso que o texto está dizendo. Sem remissão de pecados não há, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus Pai enviou o seu Filho imaculado, Jesus Cristo, para derramar o seu sangue. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. De modo que você pudesse receber o perdão dos seus pecados por toda a eternidade e ter base para conceder perdão aos outros. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nem você, nem outra pessoa qualquer, a não ser Jesus Cristo, pode derramar sangue sem mácula, com base para perdoar aos seus eternamente. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Irmão, se o perdão requer derramamento de sangue, não adianta uma gota do seu para supostamente perdoar Deus. Tão absurdo que é este conceito. O conceito não bíblico de perdoar a Deus não é apenas uma afronta à santidade de Deus, à santidade do seu plano para conceder perdão sacrificial e ao seu domínio soberano, mas também ilustra os passos que o homem dá para exaltar a si mesmo, em vez de morrer para o eu. Número 6, última pergunta, irmãos, nosso estudo para terminarmos. E se você não sentir vontade de conceder perdão a outra pessoa, ou não sentir que foi perdoado? Bem, nós já falamos bastante sobre sentimentos, né, e a falácia que eles são, mas vamos lá. Mesmo que você não sinta vontade de conceder perdão a outra pessoa, você pode e deve obedecer às Escrituras e perdoar como Deus o tem perdoado. E de novo, o texto de Efésios 4:32. O perdão bíblico custa caro e com frequência é difícil, mas é possível. 2 Coríntios 3, 5, 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem, o perdão bíblico custa caro e com frequência é difícil, mas é possível. Não é necessário você pensar se o perdão concedido a outra pessoa será justo ou imparcial. Perdoar aos outros não tem base nos seus sentimentos ou na justiça percebida, mas no perdão misericordioso que Deus concede a você. O ponto aqui, meus irmãos, é eu e você não merecemos o perdão de Deus. Por que, por acaso, a pessoa que temos que perdoar teria que merecer? É, de novo, uma simples questão de comparação. Perdão é graça, perdão é você sofrer o dano
da culpa do outro, porque mesmo que haja perdão, restituição e tudo que nós falamos, ainda assim houve ferida, houve dano envolvido ali. E o mais interessante, meus irmãos, é que perdoar também é abrir mão de peso. Você está carregando a pessoa aonde você vai. E às vezes uma pessoa que nem está aí durante o seu dia a dia para você. Mas lá está você, prejudicando a sua vida, prejudicando o seu relacionamento com outras pessoas, que às vezes você lateraliza o seu relacionamento com Deus por algo que você já devia ter tratado, né? Letra B. Como filho de Deus, mesmo que você não sinta o perdão, após a confissão sincera dos seus pecados, a palavra de Deus promete que você está completamente perdoado e purificado por um Deus inteiramente fiel e justo. A promessa de Deus sela a realidade do seu perdão, à parte, separado dos seus sentimentos. Como filho de Deus, os pecados que você cometeu e que foram perdoados por Deus não impedem a sua posição atual diante do Senhor. É aquilo que nós falamos, irmãos. O posicional não muda, certo? O que muda é o circunstancial, é a comunhão com Deus e a vitalidade da sua vida espiritual. É muito simples, irmãos, é como um filho. Então, quando os filhos nos aborrecem, nos entristecem, ele não deixa de ser filho, mas aborrece, entristece e estremece muitas vezes a relação entre pais e filhos. A mesmíssima coisa acontece conosco e com o nosso Deus. A despeito de como você se sente quanto aos seus pecados que já foram perdoados, você deve prosseguir em direção ao alvo da sua soberana vocação em Cristo Jesus e esquecer, desconsiderar o que aconteceu no passado. Simples assim, certo? Se apegar a Deus e desconsiderar. Irmãos, quase nenhuma semana nós temos tempo para acompanhar esse estudo de caso, que já está, se não me engano, na 4ª semana. O estudo de caso é o marido de Maria a deixou. Isso aqui é importantíssimo que você faça no seu estudo da lição em casa, para que você compreenda como que cada uma das lições, os princípios, se aplicam a um exemplo prático, certo? Que pode acontecer com alguém que você conhece. Porque o aconselhamento bíblico e autoconfrontação é basicamente o curso de aconselhamento bíblico que você faz primeiro consigo e pode passar depois adiante. O aconselhamento bíblico, irmãos, tem como objetivo sempre a mudança na vida das pessoas. Como é que era o título lá nas nossas primeiras lições? Mudança bíblica. Você pode mudar biblicamente. Então, continuamos na mesma situação. Portanto, faça o acompanhamento desse estudo de caso e veja como que você pode, na prática, aconselhar alguém, certo? Porque é muito provável que as pessoas que estão lhe pedindo ajuda, você ainda está tratando com ele ou com ela de uma maneira equivocada, ok? Há muito que a gente precisaria falar sobre isso aqui, mas o mais comum é quando alguém vem com um problema interpessoal, você se concentrar na pessoa que não está presente. Certo? Então a Lígia vem tratar comigo, pastor, eu estou com um problema com fulano, assim. Então a coisa mais amadora que se pode fazer em uma tentativa de aconselhamento bíblico é você gastar 30, 40 minutos falando de quem não está presente. E não tratar o coração de quem está vindo falar com você. Pastor, mas o transgressor está lá fora mesmo. Mas ele não está aqui, não vai se resolver nada naquele aconselhamento. Mas você pode investir aqueles minutos aconselhando quem veio falar com você, porque ele também ou ela precisa de ajuda. Assim, é importante esse estudo de caso por causa disso. Ok, irmãos? Bem, chegamos ao final da nossa 12ª lição. A sua tarefa para a semana que vem é simples. De fato, estudar a 13ª lição e se preparar para o nosso estudo no domingo pela manhã. Ok? Aquela parte do devocional fica depois, entre um domingo e outro. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Nós vamos terminar, irmãos, orando por esta área, por esta questão tão difícil. E eu quero exortar cada um essa manhã a colocar a sua vida diante de Deus sobre algo prático na questão do perdão.
Pode ser algo, meus irmãos, sobre alguém de muito tempo atrás. Pode ser algo sobre alguém recente. Pode ser um descrente, pode ser um crente, pouco importa. A lição foi clara, o ensino bíblico é transparente. Então hoje, meu amado, você está diante da obediência ou da desobediência. Não tem muito o que pensar. Eu pego o princípio, vou lá e resolvo, ou eu ouço o princípio e digo, mas eu vou continuar agindo dessa maneira. Vamos colocar de pé? Deus querido, ajuda-nos, ó Deus, a nós olharmos para o nosso próximo o máximo possível, da mesma maneira que Tu olhas para nós. E especialmente nesta área, ó Deus, possamos repensar qual tem sido os nossos procedimentos e atitudes para com aquilo que fazem contra nós, mas também sobre aquilo que fazemos contra os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar e a viver de maneira que glorifique o Senhor e exemplifique a graça abundante que tem vindo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esta manhã na Tua presença, diante da Tua palavra, e abençoe hoje, ó Deus, nosso tempo, diante, ó Deus, da Tua presença, diante do Senhor, de novo ouvindo a Tua palavra e celebrando o culto com a Tua igreja. É o que oramos, em o nome de Jesus, amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador